Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos comentar hoje uma prova recente da Publiconsult. Então eu vou comentar a parte de legislação da educação, a parte pedagógica, vou mostrar um pouquinho como foi a prova ali em português e matemática, sem me aprofundar, porque eu não sou dessa área, né? Só mostrar mesmo para vocês. E por que é interessante? Para você conhecer a banca, ela está fazendo aí vários concursos, né? E já agradecendo aqui a Elza Moura, que disponibilizou a prova aí pra gente, né? E ela tem uma série de simulados lá, de várias bancas, Zambini, Vunesp, IBAN. Eu vou colocar aí o contato dela para quem quiser adquirir. É um preço bem simbólico, gente, e é muito importante aí para os seus estudos ter questões das bancas, né? E eu vou comentar um pouco aqui da Publiconsult, mostrando para vocês a prova que foi recentíssima, dia 24, foi agora, gente, ó, 24 de janeiro, né? Eu estou gravando hoje estou aqui gravando já no final do mês, e aqui a prova recentíssima, foi um processo seletivo de Capela do Alto. E aqui a carinha da prova, né, o comecinho, duração da prova de 2 horas. Por que é pouca duração? Porque é esse processo seletivo simplificado, né? Então a Publiconsult tem feito aí muitos processos seletivos. Aqui o gabarito, né, para você preencher e tal. E vamos direto aqui para as questões. Questão número 11, tá? E no meu canal tem lá sobre Constituição, tem plano de educação de outros municípios. Aqui está perguntando o Plano Municipal de Educação de Capela do Alto. Tem como meta universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos Pananã dos alunos concluam essa etapa na idade vigente, na idade recomendada até o último ano de vigência desse PNE. Então, gente, vamos pensar, se você não tivesse lido o Plano Municipal de Educação de Capela do Alto, mas os planos municipais, desde o nacional, do estadual e dos municipais, eles seguem uma mesma lógica ali, uma mesma linha. E aqui está falando de 6 a 14 anos, que é o quê? Ensino fundamental obrigatório de 9 anos, certo? Qual que é a meta, gente? Isso é obrigatório, né? Então, qual que deve ser a meta do município? A maior possível aqui, 95%, certo? Então, isso aqui dava até para deduzir. Qual é o gabarito, gente? Gabarito letra D de dado, né? 95%. Lembra das minhas aulas, no meu canal aí eu sempre falo isso. As bancas, principalmente nos processos seletivos, gostam de perguntar percentual, números, né? Idades, números. Olha aqui, ó, era um complete, fácil de acertar, hein? 95%. Vamos lá para a questão número 12. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita. Aqui, ó, perguntando a idade, de quanto a quanto? De idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Constituição Federal, tem aula no meu canal. Se você não está inscrito, gente, se inscreve no meu canal, porque você vai receber sempre notificação, informação de concurso. É de graça, é importante, faça isso aí, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna de acordo com a norma referida. Do nascimento aos 12 anos, gente, creche obrigatória? Creche obrigatória? Não, né? Claro que não. Olha aqui, é básica obrigatória. Do nascimento é creche, não dá. E 12 anos também está fora. Dos 4 aos 12 anos, 4 está correto, né? Entra na pré-escola, 4 anos, mas 12 anos? Não, está fora. Não é isso que diz o artigo 208. E dos 4 aos 17 anos? Gabarito, letra C de certo, gente. Isso não pode esquecer. Nas minhas aulas lá eu falo tanto disso, dos 4 aos 17, dos 4 aos 17. Olha aí, questão garantida para você acertar, não tem problema nenhum nessa questão dos 4 aos 17 anos de idade, é a educação básica obrigatória e gratuita. Essa você acertava, tranquilo, letra C. E dos 6 aos 21 anos está fora, né? Já vimos aqui o gabarito certo. Agora vamos ler a número 13. Os sistemas municipais de ensino. O que está perguntando, Fábio? Dos sistemas municipais. E onde ele está baseado? Na LDB, olha aqui, ó. Artigo 18, 939496, LDB, artigo 18. Aí ele faz 3 afirmações aqui, ó.
que é muito importante se atentar aqui para essas afirmações. As instituições do ensino fundamental, médio e da educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Sistemas municipais de ensino compreendem. Vamos ver. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. E 3, os órgãos municipais de educação. E aí, Fábio? E aí, qual que é a alternativa correta? Vamos pensar. Instituição de ensino fundamental pertence ao sistema municipal? Sim. E o médio? Médio pertence? Também. E educação infantil? Também, né? Aliás, o município que toma conta da educação infantil. O município, existem municípios que atendem o ensino médio, existem municípios que não, a grande maioria não, né? Mas ele também faz parte aí do sistema. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada fazem parte dos sistemas municipais de ensino? Sim, também fazem parte. E os órgãos municipais de educação? Sim, se é municipal, faz parte do sistema municipal. Gabarito, letra D, 1, 2 e 3. Quem marcou D de dado aqui, acertou. Tranquilo também. Quem lá no meu canal tem a LDB, fala de tudo isso aqui, tá bom? Então vamos aqui para os conhecimentos pedagógicos agora, na número 14, certo? E a pergunta 14, ela já traz aqui um autor que é muito importante, que é Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, um livro que, se você não leu, leia, porque ele cai demais nos concursos. Cai no concurso da Unesp, cai nos processos seletivos, e aí diz o seguinte: na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante, cinzento. Me ponha nas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. O texto acima é representativo de quais saberes necessários à prática educativa apregoados pelo autor da obra em referência. Então, ele diz lá na letra A: ensinar exige rigorosidade metódica. Veja, ele está falando aqui, né, desse texto aqui em cima, tá? Cuidado, né? Cuidado, porque ele está falando aqui deste texto aqui, ó, desse trecho, porque senão a pessoa pode confundir e colocar isso aqui, mas não. Ele está falando desse trecho aqui, ó. O texto acima é representativo de qual dos saberes necessários à prática educativa. Então, é referente a esse trechinho, certo? E aí, na letra B vem assim: ensinar exige querer bem aos educandos. E aí, gente, é o gabarito da questão colocada aí pela banca Publiconsult. Ensinar exige querer bem aos educandos. E se ensinar exige comprometimento, ensinar exige consciência do inacabamento. Então, a letra B de bola seria a resposta. Paulo Freire é um autor que cai demais, né? Então é preciso você ler esse livro aqui, Pedagogia da Autonomia, porque ele aparece muito nos concursos. Tá? 15. As habilidades de descrever, narrar, comparar, relatar, avaliar, concluir, sintetizar são características de qual das seguintes inteligências múltiplas apregoadas pelo autor na obra de referência abaixo. Então, está perguntando sobre inteligências múltiplas e o livro é do Celso Antunes, As Inteligências Múltiplas e Seus Estímulos. Então, qual seria, dentro da classificação que o Celso Antunes faz das inteligências múltiplas, essa questão de descrever, narrar, observar, comparar, relatar, avaliar, concluir, sintetizar? Qual inteligência? É a linguística? É a naturalista? É a interpessoal ou é a lógico-matemática? Essa aqui, né? Descrever, narrar, observar, comparar, relatar, avaliar, concluir, sintetizar são características de qual inteligência? Da linguística. Essa também dava para você deduzir isso aí, até se você não conhecesse a obra do Celso Antunes, você ia falar, não, naturalista não é, interpessoal não é, lógica matemática
né? Não é? Então, Linguística 15, letra A, tá bom? Vamos lá agora para 16, que fala de um tema aí que é bastante, tem aparecido bastante, que é o bullying, né? Então vamos falar do bullying. O bullying é constituído de personagens e enredos que nos despertam terror, compaixão e empatia. No entanto, felizmente, o bullying pode ser identificado, combatido e enfrentado por todos que heroicamente lutam para mudar o rumo dessa história. Para isso, precisamos distinguir e classificar os protagonistas dessa dramática realidade. Nesse sentido, Roberto faz valer os velhos ditados populares: bateu, levou, ou tudo o que vem tem volta. Ele reproduz os maltratos sofridos como forma de compensação, ou seja, procura alguém mais frágil e vulnerável com o propósito de descontar todas as agressões sofridas. Roberto representa qual grupo de protagonistas do bullying? E aí, baseado no texto da Ana Beatriz Barbosa, Bullying, Mentes Perigosas na Escola, e aí tem a classificação. O que é o Roberto? Uma vítima provocadora, um agressor, uma vítima agressora ou um espectador ativo? Essa também, né, mesmo que você não conhecesse a obra, dava para... Ele sofre bullying, tá vendo pelo texto aqui, né? Ele sofre bullying e ele também pratica o bullying, né, como uma forma de compensação. Então, o que ele é? Uma vítima agressora. Letra C, tá? Vítima agressora, certo? Porque ele é vítima, porque ele sofre bullying, mas ele também agride, né? Bateu, levou, tudo que vem tem volta, certo? Então ele é uma vítima agressora. Letra C de casa. 17. Para poder dar resposta, ó, veja que a banca aqui, ó, usa bastante autores clássicos, né? Paulo Freire, que a gente viu, Celso Antunes, a Ana Beatriz, né? O tema dela aí, bullying, ela é uma referência aí, mas tem bastante textos clássicos, as perguntas até, perguntas um pouco mais extensas, né? Mas não, a banca ela tem, faz perguntas boas, coerentes, né? Assim, estão bem feitas, né? Não tá uma banca pequena, até que a prova está bem feitinha, está bem realizada, né? Então, vamos lá. Para poder dar resposta, até esse momento, né, gente? Para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a educação deve organizar-se em torno de 4 aprendizagens fundamentais que ao longo da vida serão, de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento. Nesse sentido, analise o seguinte pensamento. Aí vem um trecho do texto e eu sempre dou uma sugestão. Gente, quando você vai ler uma questão, o que você deve fazer? Olhe de quem está falando, tá? Então, olha primeiro aqui, ó. Quem é que é esse trecho aqui, ó? É do Delors, Jacques Delors. Por quê? Se você conhece o autor, você já vai com um outro olhar, né? Paulo Freire, eu sei que o Paulo Freire pensa isso, pensa aquilo. Jacques Delors, o que ele pensa? Então, você já vai ler com mais atenção. Aí você volta para cá para ler o trecho. O aumento dos saberes que permite... E eu faço mais uma sugestão. Eu já ia nas alternativas, ó. E a pergunta, ó. Ele quer saber no texto acima qual é o pilar que ele representa, defendido pelo autor, né? Então, qual trecho do texto representa um dos pilares que o autor defende? Aí eu já olharia aqui: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros. Por quê? Quando você lê o texto aqui, você já vai procurar a resposta. Então fica mais fácil de você acertar, né? Pelo menos eu faço assim, tá? Então vamos lá. O aumento dos saberes que permite compreender melhor o ambiente, sob seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula ao sentido crítico e permite compreender o real mediante a aquisição de autonomia na capacidade de discernir. Deste modo de vista, há que repeti-lo e é essencial que cada criança, esteja onde estiver, possa ter acesso de forma adequada às metodologias científicas, de modo a tornar-se para toda a vida amigo da ciência. Qual que é esse pilar da educação que o Jacques Delors defende, tá? É o aprender a ser? É o aprender a conhecer? É o aprender a fazer? Ou é aprender a viver juntos
e aprender a viver com outros. Ó, gente, se ele tem que se tornar para toda a vida amigo da ciência, ó esse finalzinho aqui, né? O que é isso? É aprender a conhecer, né, gente? Letra B de bola, tá? Outro autor importante, você saber quais são os 4 pilares aí, e aqui a gente já tem uma espécie de resumo aqui dos 4 pilares, né? Então, já aqui você já viu o aprender a conhecer, tá? Então vamos agora para os conhecimentos específicos. Você viu que a prova tranquila, hein, gente? Prova tranquila, né? Até que eu estou falando, para uma banca pequena, tá bem feitinha e tal. Né? Então vamos lá. 18. É entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. E aí está perguntando a resolução 4 de 2010, artigo 13, parágrafo 4. E tem no meu canal aula do parecer, tá? Parecer 4 de 2010, você pode procurar lá que você vai achar. De vez em quando, gente, vocês vão ouvir uns latidos de fundo, é o cachorro do vizinho latindo aqui, e aí, né, pra gente não parar toda hora, senão a gente não desenvolve aqui. Quais são, gente, a forma de organizar o trabalho didático, pedagógico, em temas e eixos integrados às disciplinas e às áreas convencionais, de forma a estar presente em todas elas. Aí a letra A, transversalidade, letra B, interdisciplinaridade, C, abordagem epistemológica ou D, matriz curricular. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando de transversalidade, letra A, ó, em todas elas, está presente em todas elas, é o famoso tema transversal, certo? E aqui, ó, na letra A, né? Por exemplo, meio ambiente é um tema transversal, então, letra A, número 18. Vamos ver aqui, ó, a 19. Traduz a proposta educativa construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos, nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares e dos respectivos sistemas de ensino. Resolução 7 de 2010, também tem no meu canal lá, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, artigo 20. Se você for no meu canal, digitar lá no YouTube, Professor Fábio Inácio, você vai ter lá, né, vários vídeos. Aí você entra lá nos vídeos, você pode olhar os vídeos que tem, você pode entrar nas playlists lá, que tem playlist de LDB, playlist de ECA, playlist de Constituição, playlist do município de Sorocaba, playlist do município de Marília, enfim, tem um monte lá. Aí você olha, o que é, gente, a proposta educativa construída pela comunidade escolar, no exercício de sua autonomia, todo mundo participa. O que é? É o projeto político-pedagógico da escola, o PPP? É a matriz curricular? É o plano municipal de educação? Ou é o planejamento estratégico? Eu falo muito isso nas minhas aulas, né, gente? Nós estamos falando aqui de PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola, gabarito letra A, né? Se você assistir essa minha aula, vou enfatizar muito isso. Ó, questão tranquila, hein, gente? Prova boa de fazer, porque ela está exigindo coisas fundamentais aí. Ó, Paulo Freire, Jacques Delors, falando de bullying, né? Celso Antunes, são coisas clássicas aí da educação, né? Perguntando uma pergunta aqui sobre PPP, então também uma pergunta clássica. Pergunta sobre idade de entrada, né? Obrigatoriedade do ensino, também pergunta clássica. Então, uma prova que cobrou aquilo que é essencial, um processo seletivo coerente. Olha, isso aqui é a base, né? É a base, você precisa saber isso, tá? Para você ter pelo menos algumas ideias fundamentais aí da educação. Então, vamos ver aqui, ó, 20. Fala, já um tema aqui mais específico aqui, né? No ensino fundamental, anos iniciais, no eixo, amplia-se, ó, espaço, a banca usa muito isso, um complete aqui, ó, amplia-se o letramento por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível
nível de escolaridade crescente. Então, o que é isso, né? Aí falando aqui, ó, da Base Nacional Curricular, item 4, página 78, esse eu ainda vou gravar um vídeo, certo? Sobre isso, tá? Esse não tem. Tem o início da Base Nacional Curricular, tem 2 vídeos lá para falar da introdução da base. Esse eu ainda não gravei. Aí fala da oralidade, da leitura e da escuta, da produção de texto, da análise linguística semiótica. Então, o que é? Anos iniciais no eixo, que completa aqui? Da leitura e escuta, né? A gente poderia até deduzir aqui, ó, pelas estratégias de leitura em texto de nível de complexidade crescente e tal, mas precisava ter passado e lido lá na BNCC, no item 4.11, página 78, e responder aqui, leitura e escutar, tá? 21, competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar, olha a palavrinha aqui, ó, matematicamente. Opa, apareceu a palavra matemática aqui. De modo a favorecer o estabelecimento de conjunturas, a formulação e resolução de problemas de variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Define, outra questão de base nacional comum curricular. Então, questões clássicas aqui, né? Assinale a alternativa que completa corretamente como fonte referida. Então, o que está falando aqui, né? De competência, habilidade, raciocinar, representar, comunicar, argumentar, tal. O que está falando? Do letramento matemático, do raciocínio dialético, a grade curricular da matemática, os mecanismos de cognição numérica espacial. Obviamente que letramento matemático, tá, gente? Então, também uma questão clássica, tranquila, né? Até dava para eliminar aqui, não é raciocínio dialético, grade curricular, não tem nem isso, né? Então, esse a gente poderia eliminar e ficaria com o letramento matemático. 22, também uma autora que as bancas gostam muito, que é a Jussara Hoffmann, certo? Então vamos ver aqui, ó. Uma questão um pouco fora, né? Normalmente a gente vê muitas questões dela sobre a avaliação, né? Muitas questões sobre avaliação enfim, tá? Essa também é sobre avaliação, só que é na pré-escola, tá? Normalmente eu vejo muito ela no ensino fundamental, enfim. Mas aqui apareceu uma na pré-escola, avaliação na pré-escola escolar, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. E o que eu falo? Olhe sempre aqui a autora para você, quando ler, saber que você já vai começar a ler sabendo que é da Jussara Hoffmann, né? Isso é bom. Olha o que ela coloca: a aprendizagem da criança deve abranger objetivos socioafetivos e objetivos cognitivos. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta um objetivo cognitivo, né? Então, coloca aqui, ó, letra A, que a criança seja independente, alerta e curiosa, isso é cognitivo. Que a criança tenha confiança em sua habilidade para chegar à compreensão das coisas por si mesmo, expresse seu pensamento com convicção. C, que a criança coloque coisa em relação à nota e note similaridades e diferenças, que a criança expresse seu pensamento com convicção. Então, aí, né, segundo a Jussara Hoffmann, o que seria aqui um objetivo cognitivo? Então, se você marcou letra C aqui, é o correto, segundo a banca, que a criança coloque coisas em relação e note similaridades e diferenças. Gente, é claro que eu não vou explicar aqui tudo da Jussara, né? Precisaria ter uma aula só para falar dela, mas ela é uma autora muito importante, que cai muito nos cursos, principalmente da VUNESP, e principalmente com o tema avaliação, tá? Então, 22, letra C de casa. Vamos lá, aqui ó, 23, analise as seguintes disposições referentes ao estabelecimento de limites para as crianças. E lembrando, gente, que o objetivo aqui é mostrar para vocês a prova, o formato, como que pode cair as questões. É óbvio que não dá para a gente
ficar aprofundando em todos os autores, em todas as leis. Seria impossível, o vídeo teria uma duração aí gigante, né? Então, olha só, mas conhecer a prova é interessante, ver que tipo de questão, como que pergunta, porque quando você for estudar, você já vai com aquele olhar, oh, eu lembro daquela prova, perguntou isso e tal, né? E olha aqui, a banca também gosta de fazer assim, ó, 3 afirmações e perguntar, vocês já viram uma questão desse tipo aqui. De novo, então uma característica da banca, faz afirmações e pergunta, qual que está correta? 1 e 2, 1 e 3, 1, 2, 3, né? Então, novamente, ó, e aqui falou sobre estabelecimento de limites para crianças. E aí coloca, é importante ensinar a criança que ela não pode bater e que os pais e familiares não vão permitir que ela faça isso, que vão segurá-la se for preciso. Primeira afirmação, lembrando que é um texto da Maria Clotilde Rossetti, Os Fazeres da Educação Infantil, né? Então, tá lá no edital, você tinha que ter pelo menos dado uma olhadinha. 23. Limites claros e que tenham sentido ajudam a criança a saber como agir. Trazem uma sensação de segurança à criança, mesmo quando ela aparenta discordar do limite dado. 3. Devemos, ao impor limite às crianças, gritar e até pôr de castigo se necessário, para que elas percebam que o educador é quem possui plena autoridade, que não pretende negociar limites. Gente, nas minhas aulas, quem assiste, eu sempre falo assim, a educação ela tem um DNA, né? Um formato ali básico. Que quando eu falo DNA, é aquela... Eu me refiro mesmo ao DNA que define as características da educação brasileira, da legislação da educação brasileira. E entre elas, uma que jamais seria era impor limite às crianças, gritar e até pôr de castigo. Gente, nossas leis, nossos autores aí jamais defenderiam isso, gritar e até pôr de castigo, né? Então, gente, de cara a gente elimina a 3. Então, se a gente já elimina a 3, não é a B, não é a C e não é a D. Qual que restou, gente? Eliminando uma que foge àquilo que eu falo nas minhas aulas, foge ao DNA da educação. Não pode gritar, quem estuda ECA, colocar de castigo, né? Gritar, não é assim, né? Então, a gente já eliminaria a 3 e eliminando a 3, a gente fica com a resposta correta, que é a resposta letra A. 1 e 2 apenas. Que tranquilo, gente. Que tranquilo. Essa aqui, você matando uma, você resolvia a questão. Então, letra A, tá, gente? Agora, outra autora que cai demais, gente. Cai demais. Quem é, né? Não, desculpa. Não, opa. É que eu peguei aqui o início, né? Aqui é uma autora, né? LM Curto, tá? Eu já ia falar da Délia Lerner, mas não é. Então, por isso que é importante olhar aqui, né? Como as crianças aprendem e como o professor pode ensiná-las a escrever e ler. Página 47. A Délia Lerner também tem no meu canal, é outra autora que aparece muito aí nos concursos públicos. A mesma questão, mesmo estilo, afirmações 1, 2 e 3 e pergunta, né? E pergunta quais são as corretas. Então vamos ler aqui. Ler e escrever são tarefas independentes nas primeiras etapas das aprendizagens das crianças. Nesse sentido, analise as seguintes disposições. Aí é importante você perceber uma coisa, já é uma afirmação, né? Já é uma afirmação ali. Ler e escrever são tarefas independentes. O texto, né, o começo da pergunta, já está afirmando isso. Então vamos lá. 1. Para produzir uma mensagem, cada um utiliza diferentes procedimentos para transmitir o que necessita, o que quer ou necessita comunicar. 2. Para ler, ao contrário, é preciso interpretar, adivinhar o que o outro nos quer dizer, é preciso conhecer o código que o outro utilizou. 3. Assim sendo, para crianças nas primeiras etapas de sua aprendizagem, é muito mais simples escrever do que ler. E aí, gente? Aí você teria que conhecer o autor, né, a autora, enfim. Mas aqui a 1 está correta, né? Cada um pode utilizar ali diferentes procedimentos para transmitir mensagens. Ok.
Para ler ao contrário, né, eu preciso interpretar e adivinhar o que o outro nos quer dizer. Por exemplo, se você colocar lá um mandarim para eu ler, eu não vou saber, porque eu não sei aqueles códigos de mandarim, eu não aprendi, então eu não vou olhar aquele monte de escrito ali, né, de símbolos, eu não vou entender. Então, agora, se eu conhecesse o código da língua, né, chinesa, do mandarim, aí eu saberia. Então, está correto também. E a 3 fala assim, nas primeiras etapas da sua aprendizagem, é muito mais simples escrever, né, do que ler, certo? Porque o ler aqui requer, né, um pouco mais aí, tá? Então, no gabarito letra D, 1, 2 e 3, a número 24. 25. Conte e reconte uma história para as crianças. Ó, vamos ver de que ele está falando. Geraldo Peçanha Almeida, teoria prática em psicomotricidade. Então é importante, ó, o tema é psicomotricidade. Tá? Conte e reconte uma história para as crianças. Depois faça desenhos de cada parte da história em cartolina. Fixe na lousa e peça que a criança reconte a história usando os desenhos como referência. Depois, retire os desenhos e veja se ela consegue dar a mesma sequência dos fatos. Então aqui está falando de sequência dos fatos, né? Você pegou, colocou uma história lá, depois colocou na lousa, né? E aí pediu para a criança recontar. Então, a atividade citada auxilia na criança o desenvolvimento da A, percepção temporal, lateralidade, seriação e classificação, percepção espacial. O que se quer com essa atividade? Percepção temporal, né? Saber se ela consegue organizar a história nas mesmas sequências dos fatos. Então, gabarito letra A. Gente, prova pedindo conhecimentos aí clássicos, né? Eu gostei dessa prova, achei que ela tá bem coerente, assim, né? Para uma prova de professor adjunto, então pergunta um pouquinho ali sobre legislação, um pouquinho sobre matemática ali, né, avaliação na pré-escola. Gostei, achei que tá bem coerente. Vamos dar uma olhadinha em português para ver como é que foi, né? Vamos ver aqui, ó, língua portuguesa e interpretação de texto. Também me agradou a prova, né? Diz assim: no meio da ignorância, quem sabe pouco domina. E aí é uma questão de interpretação aqui. E eu acho, gente, né, pensando aqui, eu sempre gosto muito da interpretação de texto. Eu não gosto muito da gramática. Porque eu acho que quando a gramática é importante, sem dúvida, mas quando você consegue interpretar bem os textos, automaticamente você vai conseguir melhorar a questão gramatical, né? Tem gente que vai discordar do que eu estou falando aqui, mas eu acho que no concurso a melhor avaliação é sempre buscar aí a interpretação de texto e, claro, coisas essenciais da gramática também tem que dominar, né? Mas no meio da ignorância, quem sabe pouco domina. A frase acima é similar em conteúdo a qual provérbio ou ditado? A. Em casa de ferreiro espeto de pau, quem cala consente? C. A cavalo dado não se olha os dentes? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Gente, no meio da ignorância, quem sabe pouco domina, né? Ou seja, você tem lá gente com pouco conhecimento, e aí se tem alguém que tem mais conhecimento, ele domina. E o que isso significa? Qual é o provérbio, o ditado que representa, né? É similar a isso. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tranquilo essa, né, gente? Essa aí, poxa, letra D de dado, tranquilo. A segunda fazendo referência à primeira fase. A primeira frase é sinônimo de ignorância, no sentido em que a palavra se apresenta na frase do enunciado 1, da questão 1. Então voltou para cá, né? Perguntando aqui sobre a questão 1. E aí diz, o que significa ignorância colocada ali na frase da pergunta 1? Estupidez, desconhecimento, simplicidade ou descortesia? Gente, o que está aqui, ó? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que está falando aqui, ó? De ignorância, desconhecimento, né? Pelo
Ó, desconhecimento. No meio da ignorância, quem sabe pouco domina. E aí nós estamos falando de desconhecimento. Não estamos falando de estupidez. Não estamos falando de simplicidade, nem de descortesia. Estamos falando de desconhecimento. Também tranquila essa questão, né? Tranquila essa questão, mas eu gostei que fez referência lá no número 1. Enfim, achei bacana isso aqui. Aí de novo aqui, ó, a palavra domina, sublinhada no enunciado da questão número 1, pode ser substituída sem alteração do sentido da frase por A, comanda, B, aprende, C, submete-se e D, esquece. Aí você tinha que voltar lá na frase 1 e substituir, né? No meio da ignorância, quem sabe pouco domina. No meio da ignorância, quem sabe pouco comanda. Quem sabe pouco aprende. Quem sabe pouco submete-se. Quem sabe pouco esquece. O que você responderia aqui, gente? Quem sabe pouco comanda, tá? Então, ó, no meio da ignorância, quem sabe pouco comanda, ficaria no mesmo sentido aí da frase. Então, letra A. Ó, bacana, tranquilo, né? Uma prova aí tranquila de você fazer. Aqui, essa aqui eu achei um pouquinho mais difícil, não é tão difícil, mas enfim. Denotam interrupção de pensamento ou hesitação em exprimi-lo. Denotam interrupção de pensamento ou hesitação em exprimi-lo. Servem também nas citações de textos para indicar que se omitiram certos dizeres sem importâncias para o intuito de citação. Aqui é que podia enganar o candidato, né? Porque fala de citação. E normalmente a gente, quando pensa em citação, vem aspas na cabeça. Mas aí a gente tem que ler com atenção aqui o que está falando. Servem também nas citações de textos para indicar que se omitiram. Então, quando tem o texto lá, você omitiu um trecho, o que você coloca? Travessão, ponto e vírgula? Não. Reticências, letra A, tá? Essa podia confundir um pouquinho o candidato, mas, né, se ele voltasse, ele lesse com atenção, por isso que nessas horas, gente, quando você faz uma prova desse tipo, você precisa estar focado mesmo, tá? Eu, quando faço prova de processo seletivo, e fiz um recente, né, para Araçariguama, e pelo 4º ano eu consegui ficar em primeiro lugar na área que eu prestei, mas eu já fiz assim, sabe, meio apressado, então cometi alguns errinhos bobos. Por quê? Querendo acabar logo, né? Aí é um pouco de excesso de confiança, e aí você tem aquele tempo, você tem 2 horas para fazer a prova, usa o seu tempo com calma, né? Vai ali com calma e vai fazendo, porque às vezes o ler rápido, é citação é aspa, então, né, pode te levar ao erro. 5. Ocorre o modo verbal imperativo em qual frase? Né? Então, também eu acho que essa podia levar a alguma confusão. A. Comer, beber, amar, enfim, viver. Tá? Tem um ponto de exclamação aqui, então é uma frase exclamativa. Estamos determinados a ir até o fim. Aqui é uma afirmação. Batalha perdidas podem ganhar uma guerra. Também é uma afirmação. Agora aqui está imperativo. Estudemo-nos enquanto somos lúcidos. Está imperativo, né? Então, também tranquilo, daria para acertar, está no modo imperativo aí. O estudemo-nos, certo? Enquanto somos lúcidos. E aí, letra D de dado. Matemática, gente, eu vou falar só para vocês a resposta, mas eu não vou aprofundar aqui, né? Aí, ó, uma questão aqui, 12 laranjas, Dona Hermínia faz 1,5 litro de suco. O número de laranjas necessário para fazer exatamente 6 litros de suco é tranquilo ali, é que dá para fazer com regra de 3. Letra C, 60, tá? Se 12 faz 1,2, quanto que faz? Como que a gente faz para fazer 6 litros, né? Uma regra de 3 aí, você conseguia resolver. Aliás, regra de 3 você consegue resolver um monte de coisa. Aprenda isso, gente, regra de 3, tá? Tem professores maravilhosos aí no YouTube. Letra 6, letra C, tá, gente? 6 a letra C. Aqui, ó, uma questão, né?
Dividindo-se 4 décimos por 2 milésimos, qual será o resultado? Aqui você tinha que conhecer aí a questão das casas decimais, né? O que é 4 décimos, o que é 2 milésimos, e fazer a conta aí com casa decimal. Aqui o resultado seria letra D, 200, né? O número 100 possui quantos divisores de pares? Tá? Então, também aqui uma questão fácil, né? Mas aqui a resposta seria letra C, de casa, tá bom? Aqui eu estou só mencionando as respostas, gente, porque eu não vou aprofundar na matemática, não daria nem tempo. E também não é muito minha área, não, embora eu melhorei muito na matemática. No início de uma palestra no auditório de uma faculdade, estavam presentes 500 alunos, dos quais 50% eram mulheres. Por motivos pessoais, pouco antes do término da palestra, 20% das mulheres e 30% dos homens tiveram que sair. Aqui de porcentagem, né, gente? Com regra de 3 você também consegue resolver isso. Sabendo que nenhum aluno chegou após o início da palestra, é correto afirmar que, em relação ao número inicial de alunos presentes, aqueles que tiveram que sair antes do término da palestra representavam aí 20, 25%, 30% ou 50%. Aqui você tinha que fazer regra de 3, né? 25%, tinha que prestar atenção aqui, né? Nos 500 alunos, 50 mulheres saíram, né? Dos quais 50% eram mulheres, então você já, aqui uma conta de cabeça, você já faz 250. Aí depois do término da palestra, 20%, aí você tinha que calcular 20%, 250, né? Calcular quanto que eram os homens, 30% de 250 e assim. E aí depois você fazer a conta total para chegar na resposta, que seria aqui a letra B, 25%, tá? E o 10 aqui, a questão número 10, a multiplicação de um número negativo com um número negativo terá como resultado, também uma pergunta clássica, né? Negativo com negativo, essa eu aprendi na escola, gente, nunca esquecia, negativo com negativo dá o quê? Sempre um número positivo, né? Negativo com negativo dá sempre um número positivo na multiplicação, tá? Na multiplicação. Então, tranquilo, tá vendo, gente? Espero ter ajudado aí, mostrando uma prova da Publiconsult recente, de professor adjunto 3, né? Para que você conheça a banca. Veja, matemática não era tão difícil, certo? Português também estava tranquilo. Legislação cobrou as questões básicas, autores bem conhecidos. Mas o que você tem que fazer, gente? Concurso, processo seletivo são acúmulos. Então você vai fazendo, vai acumulando, pega o edital, tenta ler, pelo menos ali, passar pelo edital todo que é pedido. Então, se pediu Jacques Delors, tenta ler um resumo, pelo menos. Não vai sem saber nada do cara, né? Paulo Freire, tenta ler um resumo. O ideal é que esses autores você consiga ler os livros, né? Mas se não consegue, lê pelo menos um resumo ali. Porque cai uma questão, se você tem mais chance de acertar, né? E os processos seletivos, eles são muito concorridos. Então, eu dei meu exemplo aqui de Araçariguama, mas assim, com a primeira vez que eu prestei, eu estava bem focado, né? Eu sou efetivo de uma rede e faço o seletivo para completar carga à noite em outra rede. Por uma questão de horário, para eu poder fazer outras coisas também, outros projetos, né? Então, o que acontece? No primeiro, fui a maior nota. Por quê? Estava focadão, né? Ali, vou fazer direitinho. A segunda, eu já dei uma relaxada, né? Na terceira, também dei. E olha só, nas 4 eu consegui ficar em primeiro, mas nessa última já foi, os concorrentes já estão se aproximando. Então, por quê? Porque você precisa ter foco, não é porque você tem acúmulo que isso te garante aprovação. Você precisa estar focado sempre. Vai fazer algo, gente, foca. É que nem esporte, sabe? Quando você entra relaxado demais e fala esse adversário aí, eu já ganhei dele umas 4 vezes, então eu acho que eu vou ganhar de novo. Só que o teu adversário está se preparando para te derrotar, né? Enquanto você relaxa, o cara tá lá. Imagina a corrida. Eu aposto, tem um disputo com você lá 100 metros. Ganho de você uma vez, ganho de você 2 vezes, ganho de você 3 vezes, ganho de você 4 vezes.
o cara fala assim, ó, agora eu vou me preparar para ganhar desse cara. E aí, né, você relaxadão, fala, não, já ganhei 3, vai ser moleza ganhar a quarta. E aí você dá aquela relaxada normal do ser humano, e aí nessa o outro candidato pode passar à frente. Então, concurso é acúmulo, concurso é foco, concurso é disciplina, concurso é rotina, né, planejamento de estudos. Então, eu vou até fazer um vídeo para falar sobre isso, mas são vários componentes aí para você ter sucesso. Espero ter ajudado e até uma próxima. Obrigado.